Atos capítulo 2, versículo 42. A gente vai continuar falando de um assunto que Deus colocou muito forte no meu coração na semana passada, onde nós começamos a falar sobre a oração. E a gente começou mostrando para vocês que o nosso Senhor Jesus, Ele foi, enquanto Deus humano, um homem motivado, um homem aplicado, um homem que não dava um passo em direção ao seu objetivo sem antes orar, sem antes falar com Deus, sem antes pedir a direção de Deus. E a igreja que vive a graça de Cristo, ela é uma igreja que também precisa seguir os passos de Cristo. Precisamos seguir o nosso modelo. E o nosso modelo é Jesus. Você pode dizer isso comigo? O meu modelo é Jesus. Mais uma vez, o meu modelo é Jesus. Seu modelo não tem que ser pessoas, mas Jesus. E Jesus, querido, é aquele que depois de ter fundado a igreja no capítulo 1, juntamente com os 11, lá no versículo 8, ele começa dizendo para a igreja: ficai em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E ao receber essa ordem do capítulo 1, os discípulos e os 120 cristãos que estavam reunidos, eles procuraram obedecer. Então diga comigo: meu sucesso está atrelado à minha obediência. Você pode dizer isso mais uma vez? O meu sucesso está atrelado à minha obediência, à palavra de Deus e aos ensinamentos do meu Senhor. Então, se você quer ser uma mulher de sucesso, um homem de sucesso, foque os teus olhos no seu Senhor. E aí no capítulo 1 de Atos, ele deu essa direção para a igreja, e diz o texto que rapidamente a igreja obedeceu. Capítulo 2, versículo 1, a igreja foi buscar em Cristo a direção agora. Foi buscar esse poder que Cristo havia dito para eles no versículo 8 do capítulo 1. Mas recebereis poder, diga poder, ao descer sobre vós a unção do Espírito Santo. Os discípulos obedeceram, foram com eles o restante, completando 120 naquela casa, e começaram a buscar a direção e a orientação de Deus. Conclusão: foram revestidos de poder. Desceu sobre eles o poder do Altíssimo. Desceu sobre eles a unção sobrenatural que habita na igreja. A unção que está disponível para nós, a igreja pós-moderna, que está vivendo a pós-modernidade do século 21. Esse mesmo poder que desceu no dia de Pentecostes, ele está disponibilizado para você. E na medida que você e eu vivemos essa graça, e como igreja nos posicionamos, se achegando ao Pai, se aproximando dEle, nós vamos sendo transformados, vamos sendo abençoados, vamos recebendo dEle direção, força e graça para vencermos todos os obstáculos. E no versículo 42, veja o que Pedro ministra
para aquela igreja que estava ali diante dele. E perseveravam na doutrina. Diga, doutrina. Doutrina não são costumes, tá? Doutrinas são os princípios estabelecidos na palavra de Deus para a tua e a minha vida de sucesso com Ele. Dos apóstolos que os ensinavam. E na comunhão, diga, comunhão. Então, lembre do Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, comunhão, num só propósito, numa só fé, num só amor, num só alvo, num só objetivo. No partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Então olhe aí para duas pessoas, a que está da sua direita, a que está na sua esquerda, e diga para ela esta frase: é muito importante você estar aqui ao meu lado, porque juntos somos mais fortes. Juntos, a Bíblia diz que se você cair, eu estarei do seu lado para te ajudar a levantar. Então esteja junto aí dessa pessoa, ore com ela, se aproxime dela. Todos creram e estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, diga, diariamente, isso é importante, perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pastor, então para essa igreja crescer, se eu fizer essa receita aqui prática na minha vida, vai ter uma explosão total nesse lugar? Sim, sim. A Bíblia diz que quando nós somos obedientes ao ensinamento do Senhor, as coisas acontecem de uma forma extraordinária. Então, querida, querido, a oração é o segredo para a tua vida. É o segredo para a minha vida. Ela é o segredo que Deus deixou para a gente. Quando você estiver abatido, quando você estiver fragilizado. Eu já tenho te dito que a oração não é o modelo que Ele deixou lá do Pai Nosso, que está em Lucas, que está em Mateus, que está em Marcos. Não, oração é você verbalizar, é você abrir seu coração. Sabe como às vezes eu levanto e falo assim: Senhor, valeu. Puxa vida, dormi bem pra caramba. Eu te agradeço, Senhor, porque tanta gente nessa noite não conseguiu dormir. Mas eu caí igual uma pedra nessa cama, dei boa noite para minha esposa. Depois de 5 segundos, ela disse que eu já estava roncando. Então eu te louvo, Senhor, porque eu tenho sono. Tu refaz as minhas forças. Eu acordei. Eu estou agora vivo, Senhor. Eu tenho saúde, eu estou respirando. Estou te dando o modelo da minha oração. Você pode fazer a sua. Mas eu abro o meu coração e digo para Ele: eu agora tenho esse dia aí que tu sabes como é que vai ser o meu dia. Tu sabes os desafios que eu tenho para hoje. Quando estou na mesa, eu já digo para Ele: Senhor, obrigado pelo pão que entrou na minha casa. Tu me deu condição financeira para eu comprar esse pão, esse leite, essa manteiga, esse queijo, esse presunto. Nem sempre dá para ter queijo e presunto todo dia, né, gente?
Então eu agradeço também pela manteiga, porque no dia que não tem queijo e presunto, louvado seja Deus, tem a manteiga, né? Dando graça por tudo, porque o Senhor é bom. E a oração então é esse instrumento de conexão sua, minha com Deus, que alimenta você, que fortalece você, que vai fazer você e eu termos experiências diárias com Ele. O desejo de Deus é que você tenha experiências com Ele. Um dia desse eu estava conversando com um dos membros voluntários aqui dessa igreja, e ela estava me contando a sua experiência com Deus. Ela falou: pastor, Deus é demais. Ele sabia que eu queria ter o meu espaço para eu mesmo organizar as minhas festas, para eu mesmo fazer, Senhor, todo aquele pacote proporcionando uma qualidade para o meu cliente. E eu estava orando ao Senhor, porque a grana estava curta, não tinha grana para fazer o aporte de um espaço, de um aluguel. E ela disse que Deus direcionou ela para um determinado espaço. Chegou naquele espaço, o espaço estava vazio. Olha como é que Deus faz. Deus já providencia tudo para nós quando a gente fala com Ele e abrimos o nosso coração para Ele. Quando ela chegou naquele espaço, a pessoa gostou tanto dela que deu crédito a ela, não fez cobrança de valores como forma de sinal, deu condições para essa pessoa estar agora ali com seu espaço, proporcionando a alegria de crianças, de adultos, de pessoas que querem, comemorar e celebrar a alegria de um aniversário, de uma bodas, de uma comunhão qualquer entre os irmãos. E ela estava me falando tudo porque eu falei com Deus. E Deus abriu os meus caminhos, Deus abriu essa porta. E eu creio que Ele é poderoso para fazer eu agora prosperar naquele lugar. Gente, através da oração, as coisas acontecem. Então você precisa ter as suas experiências como essa irmã teve a dela. Que você tenha esse contato diário com Deus, buscando a Ele, intercedendo a Ele. A igreja contemporânea e pós-moderna, ela precisa voltar ao início de tudo. Você pode falar essa frase comigo? Eu preciso voltar ao início do Evangelho. O Evangelho é simples, gente. Complicado somos nós. E o início do Evangelho é que esses caras, esses irmãos, eles tinham comunhão. Sabe quem eram os amigos deles? A igreja. Pastor, eles não tinham amigo no mundo? Muito pouco. Os amigos do coração eram irmãos em Cristo. A igreja contemporânea hoje, os melhores amigos não têm vínculo espiritual. Pastor, o senhor é contra isso? Não tem nada contra você ter amigos não cristãos. Jesus comeu com os fariseus, Jesus comeu com os ímpios, mas o relacionamento de Jesus era com quem? Com os 12. De 12 ele tinha 3 que ele chamava para intimidade. Quem era? Fala para o seu irmão assim: era o Pedro, o pastor vai te dar a dica, era o Tiago e era o João. De 12 chamou 3. O oba-oba às vezes você vai ter que ter com os 12, mas 3 estavam mais próximos. E de 3 ele tinha um outro mais íntimo. Quem era? João, o apóstolo do amor. A Bíblia não diz o que João tinha que o fazia tão próximo de Jesus, mas a gente sabe que o amor quebra multidão de pecados. E quando a gente vai à primeira, a segunda e a terceira carta do escritor João, o apóstolo, a gente vê que era um cara impregnado de amor. O amigo mais chegado que o irmão,
Porque o amor, ele está próximo do outro, ele procura ajudar o outro, ele não tem interesse, ele não arde em ciúme, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é assim que diz a Bíblia? E João era esse cara próximo de Jesus. Então isso é importante, gente. Na pós-modernidade que vivemos, o diabo está tentando nos acelerar. Então fale para 2 pessoas aí. Mete o pé no freio. Diga para ele ou para ela assim, ó, desacelera. Quantas horas você está dormindo? Já começa por aí, né? Ele já começa tirando a qualidade da sua vida, o sono. Tem gente que trabalha dia e noite e dia. Tem gente que está deitado, está trabalhando. Sua cabeça não para. E o diabo, ele é astuto. Ele é enganador. E ele tem essa propriedade de estar próximo de você. Ele não está em você. Diga aleluia. Mas ele está próximo de você. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Derredor. E aí quando ele anda ao nosso derredor, ele, percebe. O diabo não é aquele cara do tridente. Não, tridente é assim, né? Do tridente não. O diabo é um espírito. Diga, ele é um espírito. De onde vem Satanás? Quando ele foi lá pedir a alma de Jó, de rodear, de passear, de estar em todos os lugares andando sobre a terra. Então ele vê tudo, ele sabe tudo. Ele sabe a sua fraqueza. Pastor, mas Deus não é minha força? Sim, Deus está em você, Ele é a tua força. E Ele vai dizer para você agora, como uma nova identidade, vivendo a nova criatura, que você vai ser tentado. E quando você for tentado, você deve fazer o quê? Não ceder. Tentado, não ceda. Não ceder. Mas ele vai tentar, ele é astuto. Aí ele tenta, nessa aceleração, nessa vida agitada que a gente tem, a primeira coisa que ele faz com você, você está atrasado. E você atrasado, o que você faz? Dá prioridade às coisas temporais. Aí você esquece de aplicar Mateus 6,33, que é buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Aí muita gente já acorda tão acelerado, que pega, nem toma café, vai tomar café no trem. Nem sei se ainda tem o café do trem, tem? Ainda tem? Glória a Deus que ainda tem o café para esse pessoal que chegou atrasado, né? Às vezes vão tomar café na empresa, e aí começa aquela agitação, aquela correria. Já começa o dia mal, já começa o dia errado, caindo numa cilada da agitação. Então a igreja precisa entender que a oração é o segredo para você viver uma vida light, tranquila, abençoada, próspera. E nós precisamos respirar a oração, gente. Paulo diz à igreja de Tessalônica, orando em todo tempo. Pastor, como é que eu posso isso? Eu estou no trem lá. E nego me empurra para cá, nego me empurra para lá. Como é que eu vou orar? Está ali no trem. Você pode orar no trem. Como, pastor? Na sua mente. Você pode estar lá, Senhor, abençoa o maquinista. Abençoa meu vizinho da direita aqui, da esquerda. Abençoa, Senhor, o meu trajeto, que eu estou indo até o centro, ou até a Engenho de Dentro, ou até Madureira. Não sei onde é que você para. Ou em Ramos, se você for lá de parador do 392. Ainda é 392? Quem mora aqui pega o 392. Ainda é 392 o parador? Isso, né? O S13 ainda é o rapidão.
Agora é o 369. Mudou os números todos, né? Por isso que eu estou perguntando a você. Mas mesmo assim você tem essa condição de estar falando com o teu Pai. Então esse é o segredo para você ter comunhão, para você ter crescimento, para você expandir. Esse foi o segredo da igreja primitiva. Esse foi o segredo para as áreas seculares que a igreja primitiva precisava resolver. Enquanto eles oravam, enquanto eles perseveravam, todos estavam juntos, foi o que a gente acabou de ler. Tinham um espírito solidário entre eles. Não havia aposentadoria, não havia o LOAS, para quem precisa de um auxílio de benefícios, não havia o auxílio idoso com aposentadoria de um salário mínimo para o idoso, não tinha nada disso. Por isso que havia lá os diáconos, e eles tinham responsabilidade, e Pedro os institui no capítulo 6, para gerenciar os recursos que chegavam à igreja, para atender as viúvas, os necessitados. Porque casa que não tinha um homem para sustentar a família se tornava uma necessitada. E a igreja entrava ali com provisão, com auxílio. E todo mundo vivia bem, todo mundo vivia diariamente louvando a Deus e crendo na provisão de Deus. Só que na pós-modernidade, o que o diabo colocou na igreja? Você precisa ter mais. Mais. Na pós-modernidade, o crente nunca está satisfeito. Não é verdade? Está sempre correndo. Não preciso. Agora olha o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso nos dai. Ele está suprindo o teu pão, Ele está suprindo o seu vestuário, Ele está suprindo as suas necessidades. Amém por isso? Então dá graça. Dá graça. Mas na pós-modernidade, as pessoas não sabem dar graça. Elas só querem. E a Bíblia diz: um coração contrito e quebrantado, agradecido, esse o Senhor não se afasta, Ele se aproxima. Quanto mais graça você dá, quanto mais adoração você dá, quanto mais exaltação a Ele, mais Ele vai se manifestando a você. Mas Ele vai suprindo as suas necessidades. Porque, gente, o nosso Deus sabe aquilo que a gente precisa. Mateus 6,33 diz: mas buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas. Se você não leu o contexto do Sermão do Monte, você não sabe que todas essas coisas são essas. Então você precisa ler o contexto, no capítulo 5 e 6. E aí você vai ver quais são essas coisas: comer, beber, vestir, pagar o aluguel, casar, manter os filhos na escola. É o que diz a Bíblia, gente. Aí o que as pessoas fazem? Não buscam o reino de Deus. E aí ficam aceleradas. Ao ler esse texto, parece que esse povo não tinha nem trabalho, né? Porque todo dia eles estavam na igreja. E tinham prazer de estar na igreja. E tinham tudo em comum. A oração na igreja vai trazer o mover do Espírito sobre a tua vida. A oração na igreja vai trazer o sobrenatural nesse lugar. Olha o que diz aqui o texto. Volte, por favor, um pouquinho. Versículo 43. Leia comigo. Em cada alma havia temor. Continue. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quem deu esse poder aos apóstolos?
Quem deu? Jesus. E esse mesmo poder ele deu a quem? A igreja? A você? Quem é a igreja? Diga, eu. Então você tem o mesmo poder que estava nos apóstolos. Mas pastor, por que eu não estou executando e fazendo essa mesma coisa? Oh, hello? Olha para você. Qual é a sua prioridade? O evangelho mudou? Não. Jesus diz em Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Quem mudou foi a igreja pós-moderna. Quem mudou foi eu, foi você. Eu primeiro. Eu também mudei. Mas se nós voltarmos, e eu tenho procurado e reconhecido essa minha total necessidade, gente. Se nós voltarmos a depender do Espírito Santo, ninguém vai segurar você, cara. Fala isso aí pro seu irmão, ninguém vai te segurar mais. Lá na tua empresa você vai ser o cara que vai ter revelação, direção, estratégia. O pessoal vai falar assim, caramba, de onde veio essa ideia? E você vai dizer, foi do Espírito Santo. Que ele sabe que eu preciso ganhar dinheiro aqui nessa empresa para sustentar a minha família. E ele me deu essa estratégia. Na sua vida cotidiana você vai ser um homem e uma mulher movida pelo sobrenatural. Já vou parar. Vou interromper essa mensagem em duas fases, mas foi assim na fundação da igreja. A igreja foi fundada debaixo dessa dependência, gente. A igreja, você sabe, estava todo mundo para cima. Jesus subiu, agora é com a gente. Pá, deixa comigo, Jesus. Foi assim que a igreja foi fundada? Não, estava todo mundo o quê? Cheio de medo. Jesus foi embora. Os anjos levaram ele, aí ele está lá com ele. E agora, o que vai ser da gente? Vamos nos esconder. Se você lembra muito bem, o Império Romano estava furioso. Sempre agindo por uma opressão diabólica. E o diabo, ele vai estar sempre oprimindo de várias maneiras, com várias situações. E a igreja estava com medo. Mas quem fez Pedro e 119 que estavam com ele naquele cenáculo serem transformados? Porque lá na frente, você pode ler em casa o texto, o pessoal começa a falar assim, não é esse Pedro, o pescador? Não é esse Pedro, o tímido? Ele até era meio valente na mão, né? Cortou a orelha do Malco, era meio brabo, mas no evangelho ele não tinha essa moral toda não. Como esse cara agora está fazendo tanta coisa assim? Ele saiu com João, tinha lá um paralítico e ele terminou o momento de oração, foi renovado pelo Espírito Santo e começou a fazer um discurso onde falava igual um homem cheio de conhecimento. De onde veio esse conhecimento todo para Pedro? E aí Pedro revela o segredo do seu sucesso. Pedro foi um dependente do Espírito Santo. Que a gente volte ao início, gente. Que a gente se posicione. Pastor, para fazer a oração preciso ir lá para o Monte do Viegas. Não, lá está perigoso, né? Não precisa não. Você já sabe onde é o seu monte agora, na pós-modernidade. Jesus sabia dos tempos difíceis que a gente estaria vivendo. Jesus disse para você ir para o seu quarto. Então no seu quarto não tem que ter televisão, né? Ela não pode ser a prioridade. Seu quarto é um lugar de comunhão com Deus. Crie um espaço de você ter intimidade com Deus. A prática de oração era contínua na igreja primitiva. Isso gerou comunhão, gerou alegria, gerou prazer no meio do povo. A gente aprende com eles que eles diariamente estavam juntos, orando, pedindo a Deus, clamando a Deus. Folheie um pouquinho a sua Bíblia à frente, vá a Atos 4, versículo 23. 4, 23.
E eu paro aqui para a gente dar continuidade na próxima semana. O texto de Atos 4, versículo 23 em diante, está falando que depois dessa revolução toda do Espírito Santo na vida da igreja, a igreja de 120 pessoas passou para 3.000, de 3.000 para 5.000 e depois parou a contagem. Eu imagino que se tornou uma explosão em Jerusalém. E aí diz mais o texto que Pedro e João curam o coxo no poder do Espírito Santo. Não é o homem que cura o outro homem. Quem cura o outro é Jesus, o poderoso nome de Jesus. Quem restaura o outro é o poderoso nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a usar então Pedro e João e deu a eles a autoridade. No capítulo 3, você vai ler em casa, no versículo 6, que Pedro usa e diz: olha, eu e João não possuímos prata, não temos ouro, mas uma coisa nós te damos, em nome de Jesus. Então, quando você e eu estivermos numa vida diária de desafios, você deve orar e falar: Senhor, é em nome de Jesus. Não é em nome de Paulo, não é em nome de Maria, não é em nome de João, mas é em nome de Jesus. Tudo quanto pedindo ao Pai em meu, isso vos será concedido. Então você, cheio do Espírito Santo, você começa a orar a Jesus e a crer. Pedro e João fizeram isso, gente. E aí eles começaram a assustar a sociedade que estavam vendo o poder de Deus através da vida deles. E diz o texto que mandaram prender Pedro e João. E eles ficaram lá presos. Mas a igreja não ficou acorrentada. A igreja estava orando. E no versículo 23 diz a Bíblia que eles foram soltos. Depois de ameaçados, depois de espancados, depois de castigados. Está lá no final do versículo 22. Diz que eles foram soltos. E foram procurar os irmãos. E contaram à igreja tudo que havia sido feito, tudo que as pessoas tinham visto e ouvido. Versículo 24 diz: e unânimes levantaram a voz a Deus. Quem levantou, gente? Quem levantou a voz a Deus? Você está lendo o texto aí comigo? Atos 4, 23. Quem levantou a voz a Deus? A igreja. Olhe para 2, 3 pessoas aí, dá a mão a essas pessoas e fala assim: ó, juntos a gente pode saquear o inferno. Marido, você não tem noção do poder que há na oração coletiva sua com a sua mulher. Mulher, você não tem noção na oração que você faz com seu marido. Quando, olha só o que diz a Bíblia: quando 2 de vós concordardes na terra, eu, Senhor, concordarei no céu. Então, mulher, adquira o hábito de orar com seu marido. Marido, adquira o hábito de orar com a sua mulher. Pegue os desafios da família e coloque no altar de Deus, que é o seu lar, que é o seu quarto. Ah, pastor, eu não sei orar. Você já sabe, orar não tem técnica não, é abrir o coração. Orar é profetizar o milagre no nome de Jesus. O segredo é esse, nome de Jesus. Precisa ser uma oração bonita, porque tem crente assim, né? Eu nasci num segmento que a oração tinha que ser assim: ó maravilhoso, ó poderoso, tu que habitas nas estrelas, no universo, tu és o ser supremo, portanto eu me reverencio, eu me prostro, eu faço, eu isso, aquilo, mas agora diante do teu poder e da tua graça, eu
na autoridade. Olha só o eu prevalecendo. Queridão, você e eu não somos nada sem Jesus. Então tire o teu eu. Você pode dar um aplauso para ele? Que ele cresça. Que ele cresça. E que eu, Marcos, diminua. Porque quando eu desço, a Bíblia diz que o poder dele me pega lá do montouro e diz assim, ó: sou eu que te levanto, sou eu que te tiro de trás das malhadas, sou eu que digo para você, Marcos, que no meu poder, você na sua fraqueza vai ser uma voz profética. A igreja brasileira, a igreja pós-moderna não está crescendo tanto porque a gente está botando muito eu na frente de Deus. Quando você não souber o que fazer, ou quando você souber o que fazer, mesmo sabendo que você acha que você fazendo vai ser o certo, antes de você fazer, consulte a Ele. Leve diante dEle. Senhor, eu estou pensando em fazer isso. O que o Senhor acha? Estou pensando em namorar essa garota, Senhor, esse garoto. O que o Senhor acha? Aqui na igreja ele é um santo. Mas o Senhor é aquele que sabe que de fato quem é ele lá com a mãe dele, com o pai dele, quem é ela com a mãe dela, com o pai dela. Sabe o que o Senhor vai fazer por você? Se você é sincero de coração, Ele vai te revelar. Ou se Ele não te revelar, Ele vai fazer melhor. Vai dizer para você: meu filho, dá tempo. Fala para o seu irmão: dá tempo. O tempo é o melhor remédio para todas as coisas. Diga isso para ele aí, ó. O tempo é o melhor remédio para todas as coisas. Então não se precipite. Porque quem vive o segundo casamento tem tanto problema no segundo casamento? Porque não tem quase sempre namoro, noivado, para depois ter o casamento. Pode reparar. Não estou dizendo que a segunda relação sua vai ser um fracasso, porque você está em Cristo e você agora, vai lutar para que as coisas em Cristo melhorem. Mas pode reparar na sociedade moderna como as pessoas vivem em confusão, porque não dá tempo. Para acabar, gente. Uma vez soltos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Olha a igreja passando a glória para Ele. E disseram, você pode ler comigo? Tu, soberano Senhor. Quem era o eu aqui? Quem é o eu? Eu vou lembrar você. Quando Moisés, o bambambam, letrado, culto, governador, sábio, príncipe, estava o eu dele na frente, ele fez o quê? Pegou a espada e falou: eu vou ser o libertador de Israel. E aí fura a barriga e mata o soldado egípcio. O eu dele estava muito elevado. E aí o que o Senhor fez com o eu dele? Vem para a minha escola. Fala para o seu irmão aí, ó. Cuidado com o teu eu. Diga isso para ele, cuidado com o teu eu. Porque com o teu eu, tu vai para a escola do deserto. E aí Deus levou Moisés. Quanto tempo? 40 anos. Não foi você não, Moisés, graças a Deus, né? 40 anos para o deserto. Quando ele está com 80 anos, o que diz a Bíblia? O eu sou se manifesta para Moisés através de uma sarça. E diz para ele: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E aí diz mais a palavra do Senhor, que quando Moisés chega diante da sarça, ele tem um diálogo com Deus, e aí ele começa a dizer para Deus: Deus, eu não sou mais, estou caidinho, não sei falar, não sei andar, não sei isso, não sei aquele, eu já não sou mais aquele Moisés, eu sou Moisés. Moisés, é você mesmo que eu quero.
Saiba que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando eu chegar lá pro meu irmão, quando eu chegar lá perante aquele cara lá, como é que vai ser, Senhor? Você vai dizer para ele que você é só um obediente do eu sou. E nessa manhã eu quero convidar você a sair daqui levando essa frase: eu quero ser só um obediente do eu sou. O eu sou. Sabe quem é o eu sou? Jesus. E quando você tentar, porque a nossa carne é fraca, gente. Eu me conheço. De vez em quando esse narigão aqui quer empinar toda hora. Ivone, quem manda aqui em casa sou eu. Aí ela chega, não, quem manda aqui em casa tudo bem é você, mas dirigido por Deus. Quando o narigão aqui quer levantar, aí Deus diz assim, ó, menos. Seja menos. Não é assim que os garotos estão dizendo agora? Os adolescentes? Nem sei se ainda é essa gíria, né? Seja menos. Diga para o seu irmão assim, quando o seu eu se levantar, seja menos. Bota a tua viola no saco e fala assim, Senhor, que o meu eu diminua, que tu cresças e eu seja erguido por ti. Volte para o momento de comunhão, de restauração, e você vai ver maravilhas sendo realizadas através de você. Parece um paradoxo, mas o teu Deus, o meu Deus, precisa de você e de mim. O eu sou usa pessoas. Você pode dizer isso aí para o seu irmão? Levanta ele aí dessa cadeira e fala assim, o eu sou precisa de pessoas. O eu sou precisa de você. Então não fique esperando ficar pronto, não. Se erga, que o eu sou vai te ajudar.